escolhi para falar para vocês sobre alta performance em indivíduos não atletas profissionais, né? E por que não atleta profissional? Né? Porque é diferente do atleta amador. Porque o atleta amador, ele faz porque ele ama. Então, quando ele observa que ele vai ter que fazer alguma coisa que faz com que ele deixe de gostar do processo, ele acaba desistindo. Então, essa é a diferença entre o esporte amador e o esporte profissional, né? O esporte profissional, o atleta ele faz o que precisa ser feito. E o esporte amador, ele faz aquilo que ele ama fazer. Por isso que a competição é tão diferente. Tá? A gente podia falar a tarde inteira desse assunto, aliás, do ponto de vista filosófico aí, do que significa um e outro, é bem importante a gente entender, porque não existem pessoas, entre aspas, normais. Né? As pessoas, elas são, às vezes, né, atletas amadores mais profissionais do que alguns atletas profissionais. Outras vezes, elas têm causas tão importantes quanto de um atleta profissional, apesar dela ter índices, né, que são índices modestos. Vou te dar um exemplo. A gente faz na clínica reabilitação cardíaca de pessoas que já tiveram infarto, né, a gente faz reabilitação ou exercício de reabilitação para pessoas que têm câncer ou já tiveram câncer, pessoas que tiveram AVC, né, estão se recuperando, e essas pessoas elas têm uma demanda que é mais importante de um atleta profissional. Elas precisam daquilo para viver, né, para sobreviver, na verdade, né, e devolver a qualidade de vida. Então, essa é uma conversa muito legal e que eu gostaria de começar trazendo isso para vocês, né? Relaxa naquilo que você acha que você sabe, né? Porque a certeza é um processo muito complicado quando a gente fala em áreas da saúde e, na verdade, o que eu posso falar para vocês com o meu tempo de trabalho e de estudo até aqui, né? Que as pessoas que realmente têm alguma coisa para adicionar para vocês, eu tenho para ensinar para vocês, são as pessoas que elas abraçam as incertezas, porque quando você acha que você tem todas as respostas, né, só tem uma coisa que isso significa, que você está olhando para um pontinho muito pequenininho e que, infelizmente, você não vai encontrar nenhum problema de paciente lá. Né? Os pacientes, os problemas das pessoas, elas estão pairando em diversos pontos diferentes daquilo. Mas vamos falar, né, alta performance em indivíduos não atletas profissionais, né? Todo mundo que não tem o esporte como necessidade, né, de prover o seu sustento, tá bom? E esse papo é legal por quê? Porque ele serve tanto para pessoas leigas quanto para profissionais, porque o leigo ele entende mais onde ele está, então é uma palestra que eu gosto muito de dar, né, quando a gente tem tempo para evoluir tudo isso, né? Porque a pessoa que é leiga, ela consegue entender onde ela se encontra e a pessoa que é um profissional da área, ele começa a entender alguns argumentos que ele pode usar no dia a dia, né? Então, seria uma palestra de duas formas. Saiba quem é você ou saiba como falar com o seu paciente, né? Lembra que quando você está falando com o seu paciente, né, você não está falando para um profissional, né? E isso chama atenção até se que vem a calhar, né? O Bruno está aqui, ele faz um trabalho importante em relação a ensinar as pessoas a se portarem, né, em meios sociais, né? Não é só mídia social, são meios sociais, né? E uma coisa que eu falo para vocês, né? Vocês queriam ter mais capilaridade no Instagram, vocês queriam que a mensagem de vocês ela se aprofundasse mais, então fale naquilo que é a língua que as pessoas leigas falam, né? Você está fazendo seu Instagram para os seus colegas, né? Ou você está fazendo seu Instagram para a pessoa comum, né? Por isso que todo dia, 7 da manhã, eu estou lá falando banho não tem calendário. São termos extremamente simples, são respostas simples para pessoas, e por isso, né, eu acredito que eu tenha tanta capilaridade assim. Então, esse eu divido com vocês, é uma coisa que eu sempre observei as pessoas fazendo. E eu gostaria de começar com o senso comum, tá? O senso comum, ele é uma percepção enviesada da realidade. Por que enviesada da realidade? Porque as pessoas elas perderam a noção de tempo, né? E quando a gente fala em processos de saúde, a gente fala em modificações imediatas, né, agudas, subagudas, tardias e crônicas. E quando a gente fala de exercício em relação a ganho de massa muscular e emagrecimento, essas três não interessam, interessa essa aqui. E isso é uma coisa sabida, por quê? Ora, pessoal, se todo mundo soubesse que o que interessa são os ajustes crônicos, não existia, por exemplo, o 7-Day Diet, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas quando eu era mais jovem, talvez uns 20 anos atrás ou mais, né?
existia um processo que você comprava que era 7-day diet, né? A dieta dos 7 dias. E aí era um bando de sopa que você tomava, né? Você tirava todo o glicogênio do teu corpo, perdia aí do equivalente a 6 a 10% do seu peso corporal de água, né? Não emagrecia nada, pelo contrário, perdia massa muscular, então existia uma recomposição corporal negativa, né? Se aumentava o percentual de gordura em relação à massa magra, mas perdia peso, né? E se o senso comum ele fosse sábio, né, um serviço desse nunca prosperaria, porque as pessoas saberiam que são adaptações crônicas que nós buscamos, e essas são adaptações agudas que não nos levam para nenhuma forma de evolução ou progressão. E do que trata o senso comum? Trata daquelas perguntas que permeiam todos os bate-papos, né, inclusive de jantar. Né? Você senta, se você é um profissional da área da saúde, você senta para conversar com seus amigos, sempre vai aparecer, aí, mas eu faço musculação ou aeróbio para secar? Né? E, gente, hoje tem bastante coisa que fala isso, né? Mas eu queria chamar a atenção para algumas condições, né, que elas estão relacionadas ao que é a aceitabilidade ou a adesão do paciente. Né? E é um trabalho que eu falo sobre, eu gosto de falar sobre isso, por quê? Porque ele é um trabalho que, apesar dele ter colocado a quantidade de gasto calórico semelhante para aeróbio para musculação, então houve uma padronização, o que o sujeito gastava no aeróbio, ele gastou na musculação. Olha que interessante quando a gente vê o que é a aderência. A aderência do aeróbio quase 90%. Quando você vai ver a aderência da musculação, da ordem de 80%, 10% a menos. Né? Então, o que a gente começa a ver? Que existe um viés importante, que é o viés da preferência. Né? E hoje, pessoal, principalmente hoje, né, quando vocês veem os fenômenos das redes sociais, do comportamento social, a gente percebe que as pessoas elas vivem uma bolha. Qual é a bolha? É a bolha da necessidade de confirmação. Elas não querem saber a verdade, elas querem confirmar suas opiniões. Tá? E quando a gente tem isso, muitas vezes a pessoa ela vai no nosso consultório para ouvir que realmente o aeróbio emagrece mais, ou a musculação faz mais bem para a saúde. E como que a gente deve atuar nesse momento? Não precisa contar uma mentira, né? Porque aí você está falhando eticamente no seu trabalho, mas você vai direcionar ela dentro daquela verdade que ela aceita, para que ela obtenha o melhor resultado. Para quando houver um amadurecimento, né? Um amadurecimento atlético, que a gente chama, essa pessoa ela ter condição de escutar, e não é aceitar, escutar uma outra opinião, né? Porque a aderência é um problema. Né? Às vezes de você falar uma outra opinião, ela já perde a confiança em você e fala, não vou mais naquele profissional, e você estava fazendo um trabalho brilhante, conseguindo progressão, né? E normalmente essa pessoa ela acaba procurando o quê? Alguém que vai fazer com ela uma conduta, né, extravagante, né? E a gente sabe também na literatura que, num primeiro momento, as pessoas elas têm maior tendência de assumir condutas extravagantes, de seguir condutas extravagantes. Então, a dieta da água, dieta do repolho, dieta do ABC, dieta da lua, enfim. Tudo que é muito extravagante, né, acaba tendo a sua parcela de adeptos, né? É quase como se fosse uma sedução. Mas vamos seguir em frente, porque eu quero que vocês guardem duas informações, tá? Que são a base daquilo que é a nossa argumentação. Perceba que o treino de musculação, que é o primeiro gráfico de cima da esquerda, né? Você tem ganho de peso, enquanto musculação e musculação mais aeróbio você tem perda. E o segundo gráfico que eu quero que vocês guardem é que é a modificação na massa gorda, tá? Então, o que tem mais modificação? Aeróbio mais musculação. Em segundo lugar, o que é o aeróbio? Calma, eu sei que vocês já viram literatura falando, mas a musculação perde mais. Calma. E por último, a musculação. Deixem guardadinho, tá? Então, musculação tem ganho de peso, aeróbio, e aeróbio mais musculação tem perda. Musculação é a menor perda de gordura, no meio do caminho aeróbio, e a maior de todas, né, musculação mais aeróbio, tá? Então, guarda no coração, vamos voltar aí, tá? E se ganha peso, dá para falar que musculação engorda? Né? Pois é. Existem estudos que mostram o quê? Modificação de peso, né? E esse é um estudo que fala sobre o que é modificação em síndrome metabólica.
mostrando que a musculação, ela faz com que você ganhe exatamente aquilo que vocês pensaram quando eu falei para vocês, que a musculação tem menor perda de gordura, né? A musculação, ela tem ganho de massa magra, né? Enquanto que o aeróbio, ele pode ter um comprometimento de massa magra, e ele tem até uma perda de gordura, mas, né, não necessariamente essa perda é maior. E aí o que muda, pessoal? E que vocês têm que olhar isso nas metodologias dos estudos que vocês escolherem. Qual foi o método de avaliação? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando a gente pega o método de dobra, e eu gosto muito do método de dobra, e não para falar o percentual de gordura, isso não me interessa. De verdade, para mim isso é uma curiosidade, né? Para mim interessa a medida exata. Por quê? Porque eu falo de números absolutos para o meu paciente. Olha, teu tríceps tinha 8 milímetros, está com 6. Teu abdômen tinha 14 milímetros, está com 8. Então eu falo objetivamente, tá? Existem em todos os métodos de avaliação que a gente chama métodos de dupla correção, né? Uma questão que é, você está avaliando uma coisa indiretamente, né? Ou seja, duplamente indireto, né? Você está avaliando uma gordura num lugar para estimar, de acordo com uma conta, o percentual de gordura do todo, né? Por isso que é duplamente indireto, né? Porque é um pedaço sendo avaliado para falar uma coisa que ele não está avaliando, né? E você está vendo, na verdade, gordura subcutânea, né? O método de dobra é péssimo para avaliar gordura visceral, ele não foi feito para isso, né? A gente tem outros métodos que fazem essa avaliação, mas entenda que cada método, vocês nunca vão encontrar um melhor, né, um absoluto. Existe o que é o gold standard para o percentual de gordura, tá? Por exemplo, o DEXA, ele é o gold standard. Agora, o que você faz com o percentual de gordura? Você não fala para uma pessoa se ela tem que emagrecer ou se ela tem que ganhar massa muscular pelo percentual de gordura. O percentual de gordura é um número, né? E outra, ela não te fala como fazer isso. Se você sabe se essa gordura tem mais predominância para membro inferior ou mais predominância para membro superior, isso já te dá uma pista. Se você sabe que essa gordura está mais no dorso, menos na barriga, isso te dá pista também. Então, isso tem relações, cada método de avaliação ele vai te dar uma coisa diferente. O DEXA vai te dar uma baita precisão no percentual de gordura, mas o método de dobra vai te falar onde essa gordura está. A bioimpedância, ela vai estimar o que é a gordura visceral. Então, perceba, a gente soma as coisas, né? Então, imagina um paredão, o paciente está atrás dessa parede, ele está de trás e você tem vários buraquinhos. Então, por um buraquinho você está vendo o sujeito de lado, por outro buraquinho você está vendo o pé do sujeito, por outro buraquinho você está vendo a cabeça, e você está tentando juntar o que esse sujeito com todos esses métodos. Por isso que nunca vai ter um método absoluto que vai falar tudo isso para você, né? Pelo menos não por enquanto. E o que a gente viu? Naquele método que falava que a musculação tinha a menor perda de gordura, por que foi? Porque eles fizeram só gordura subcutânea, tá? Aqui a gente já tem um método que avalia gordura geral. E por que isso é tão interessante? Porque isso cai sempre naquela pergunta, o que eu vou fazer primeiro? Eu emagreço ou ganho massa magra? E não interessa. Por quê? Porque cada pessoa acaba tendo uma reação diferente. Pessoas diferentes têm respostas diferentes às mesmas condutas. Isso é o princípio da fisiologia. Pessoas submetidas à mesma conduta têm respostas diferentes, né? E o mais curioso, para você reproduzir o que é um resultado, você não pode copiar o que você fez com outra pessoa. Você tem que copiar o raciocínio. Por isso que eu falo para vocês, uma coisa é método, outra coisa é protocolo. Protocolo é o copiar e colar. Método é o raciocínio. E dentro disso, cada um de vocês que é profissional, eu estimulo que vocês criem um método de vocês. Por quê? Porque é assim que vocês reproduzem os bons resultados que vocês têm, e é assim que vocês evitam os maus resultados que vocês terão. A gente tem um resultado, gente. Isso não é dependendo do que a gente faz, não é dependendo só do paciente, aliás, do profissional, é dependendo do paciente também, né? Principalmente por quê? Por adesão. Está faltando texto, não, está faltando isso daqui, ó. Como que você conversa? E aqui a gente fala, o que fazer primeiro? Emagreça ou ganha massa magra? E por que a gente discute isso? A gente discute isso porque todos os métodos que você faz a avaliação do paciente, eles te dão uma informação que é parcial, que você tem que saber interpretar.
Então, para falar emagreça ou ganho massa magra, né, o ideal é você fazer aquilo que é mais importante para o paciente. Esse estudo aqui ele já fala de saúde, né? Ele fala do que é a modificação da sensibilidade à insulina em pacientes jovens com obesidade. E aí, olha que interessante. Quando você tem a musculação para esses pacientes, você diminui o que é a gliconeogênese, ou seja, você diminui a produção endógena de glicose. Então, agora eu estou falando principalmente com os nutricionistas, estou falando principalmente com os médicos, né? Por que é tão difícil você controlar o diabetes? Não é só porque é a dieta do paciente. Você tem paciente em dieta que ele está numa situação que ele está seguindo exatamente aquilo que você recomendou. Só que o cérebro é uma coisa. Quem está seguindo é o cérebro. Você sabe se o pâncreas ele entende o que você fala? Se o fígado entende o que você fala? Você tem um pâncreas que, por conta do diabetes, ele degenerou e ele evoluiu a célula beta dele para a célula alfa. Ou seja, agora ele produz uma pancada de glucagon. O fígado reserva uma pancada de glicogênio. E aí você não consegue controlar o que é a glicemia do seu paciente. Por quê? Porque qualquer coisa que ele come, se ele sente cheiro de comida, o pâncreas já dá aquela bombada de glucagon e o fígado já libera uma pancada de glicogênio para ser quebrado e ser liberado glicose. Então, produção endógena de glicose, tá? Essa é a hora que fica muito difícil você controlar o diabetes. Por isso que é como se a gente tivesse um tempo. Então, se você tem aquele paciente com uma hemoglobina glicada que está 5,7, 5,8, está sempre assim. Se você der tempo suficiente, isso vira 6, 6,2, 6,3, 6,5. Pumba, você já tem o paciente em uso de medicações antidiabéticas e talvez até uso de insulina. Já pensou? Porque a gente vai piorando ao longo do tempo. E o que começa a piorar, que é grave, é isso, a produção endógena de glicose. E aqui a gente tem a musculação controlando o que é a produção endógena de glicose. Por que isso é importante? Porque em resistência periférica à insulina você tem perda de massa muscular. Por quê? Porque para o músculo manter-se ativo e saudável, você precisa ter um influxo de insulina que seja livre para ele. Quando você tem resistência à insulina, essa insulina não entra no músculo, portanto, não é só a síntese de glicogênio que cai, é síntese de proteína que cai também. Por isso que você vê os pacientes com diabetes, principalmente diabetes tipo 1, insulina dependente, tão consumidos em relação à massa muscular deles. Mas eu pedi para vocês lembrarem de 2 gráficos que a gente falou nos primeiros slides. Tá vendo? Ter aula comigo também é o jogo da memória, né? Olha que legal. Se não bastasse o assunto ser difícil, a coisa tem que ser chateada. Então, o que eu pedi para vocês lembrarem? Primeiro, musculação faz ganhar peso, beleza? Segundo, musculação faz você perder menos gordura. Então, o que a gente tem aqui? Olha que interessante. Esse exercício foi feito com os adultos obesos, então, pós-exercício, o que você via, né? O percentual de gordura praticamente não mudou. Só que olha a massa magra. Massa magra, 55,7 para 57,9. Olha a gordura subcutânea, 531 milímetros para 565 milímetros. Olha a gordura visceral, 58 centímetros quadrados para 55 centímetros quadrados. Gente, o que está falando aqui? Está falando aqui de transferência de gordura. Como é que a gente perde gordura? Não é uma coisa assim, pum, célula, joga gordura e queimou, tá bom, já deu. Nossas células de gordura, elas fazem termogênese e hipólise. Tá? A gente tem células viscerais e células subcutâneas. As células viscerais são as células ruins, que respondem à inflamação, que respondem a intérferons, que fazem com que você aumente o risco de doença cardiovascular ou doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, né? Todas, né? Então, infarto, AVC, pressão alta, resistência à insulina, diabetes, enfim, aquela miríade de coisas que vocês estão acostumados a ouvir, tá? E a célula subcutânea? A célula subcutânea é boa, é um buffer, tá? Inclusive, é importante falar isso para vocês, porque a aula da Roberta em Harvard vai ser justamente sobre isso, né? Sobre como que a cirurgia estética, né? A lipoaspiração, que a gente costuma falar, né? Como que ela age no nosso metabolismo depois que você realiza uma lipoaspiração. O que acontece? Né? Muda. É o da Roberta aí em Harvard. Vai ser muito legal. Se vocês puderem ir, vai ser em maio agora.
mas agora que eu já fiz o merchan, olha que interessante. A gente tem uma ordem de preferência de perda de gordura. A musculação, ela primeiro remove a gordura visceral. Olha o que vocês estão vendo aqui. A área de gordura visceral, ela varia de 58 para 55 centímetros quadrados. Agora, olha que interessante. A gordura subcutânea, ela aumenta. E por que isso? Porque é musculação exclusiva. A musculação é uma ruim removedora de gordura subcutânea e uma ótima removedora de gordura visceral. E o aeróbio? É o contrário, ele é um ótimo removedor de gordura subcutânea, um péssimo removedor de gordura visceral. Isso quer dizer o quê? Existem etapas. Então, eu fiz minha sessão de musculação, eu fiz lipólise na minha gordura visceral, e essa gordura visceral ganhou a circulação, e para onde ela vai? Ela, vai ser utilizada. 2, ela vai ser guardada no músculo formando triacilglicerol muscular, que responde por 50% da lipólise durante o exercício. E final, ela vai voltar para o adipócito. Só que em vez de ela voltar para o adipócito visceral, por causa da resposta inflamatória que você fez na tua musculatura aqui, ó, né, baseada em interleucina, principalmente em interleucina 6, né, o que vai acontecer? Vai fazer com que você tenha uma captação dessa gordura pela gordura subcutânea. Por isso que muitas vezes as pessoas elas começam a emagrecer e elas não percebem. E o que a gente faz, por exemplo, no consultório para mostrar isso? A gente usa um método extremamente avançado, chama fita métrica. Você pega e vê a largura de cintura da pessoa. Ah, mas olha, eu estou sentindo que eu tenho mais pelanca aqui. Aí você vê a cintura, ó, diminui 3 centímetros. Nossa! Então, aonde você pegou essa pessoa? Você pegou ela no intervalo onde ela perdeu gordura visceral, mas ainda ela tem aquela gordura subcutânea. E agora o que falta? Remover essa gordura subcutânea. Entendeu porque o titio também aqui faz aeróbio todo dia, 1 horinha antes de treinar? Malandro é o gato que nasce de bigode, né? Então vamos que vamos. E aí, se eu comer, eu vou engordar? Né? Essa é a grande pergunta que também os nossos pacientes fazem. Né? E se você não é um paciente, se você, aliás, não é um profissional da saúde, você é um paciente, a resposta é, não tem como você emagrecer se você não comer. Por quê? Porque os processos de queima de gordura, eles dependem de energia. E outra, você lida com uma coisa muito potente que chama eixo HPA, que é o eixo hipotálamo hipófise adrenal, tá? Toda vez que você coloca o seu corpo em risco, o que a sua adrenal faz? Produz uma tonelada de cortisol, que pega e vira o seu sistema de obtenção de energia do avesso e faz com que você reserve tudo aquilo que você consome e faz com que você não gaste absolutamente nada, a não ser os tecidos que fazem gasto de energia. Olha que legal que acontece contigo. E claro, a gente tem que começar de algum lugar. E para os meus pacientes, a minha opção, né, discutida em equipe, a nossa turma, somos 2 médicos, estamos para crescer nossa equipe já, logo eu vou comunicar para vocês, 4 nutricionistas, tá? Na equipe esportiva, né? A minha equipe. Tem a equipe da Roberta também, que trabalha na parte de transtornos alimentares, né? Mas a minha equipe que trabalha com esportiva, né, foi o que a gente convencionou. Pessoal, vamos começar com organização. E por que a gente começa com organização? Por causa das coisas que são velhas e boas, que nem o trabalho do Finkelstein e Fryer de 1969, falando o quê? Sobre frequência alimentar, né? Simples. Se você faz numa mesma caloria, um aumento de frequência alimentar, você aumenta em 100% o que é a velocidade de perda de gordura. Então, isso aqui a gente tem, né? Isso é um dado e a gente costuma respeitar dados, né? E não é porque o trabalho é velho que ele é ruim, não. Ele é velho, às vezes é muito bom. Hoje a gente tem trabalhos que têm uma metodologia completamente enviesada, praticamente um estelionato, né, científico. E sabendo, né, apoiado por outras situações, como por exemplo esse trabalho da American Heart Association, que colocou que você tem um aumento, né, de 27% só de pular o café da manhã para desenvolver doença coronariana. Olha que legal, você não toma café da manhã, você tem 1/4 mais de chance de ter um infarto agudo do miocárdio por causa de doença coronariana. Então, tudo coloca isso. E aí, dá para ganhar músculo em dieta? Vamos falar de coisa controversa? Eu adoro falar de coisa controversa. O Volek, que é um cara controverso, eu acho que a maioria de vocês sabem da briga dele com o Asker Jankondrup, né, por causa da metodologia de um trabalho que ele fez lá, que ele comparou umas laranjas com banana, mas esse daqui foi muito bom, né? Ele pegou e colocou, e ele gosta bastante de
de dieta que tende à cetogênese, né? Então, ele pegou um grupo de homens e colocou numa dieta de 48% de carboidrato para 8 por 6 semanas, né? E ele detectou perda de gordura e ganho de massa muscular, né? Mas por que aconteceu isso? Por causa de variação de nível de insulina. Olha que bonito que são os gráficos, né? Olha a perda de gordura, né? Olha e o ganho de massa muscular. Né? Por que a resistência à insulina ela é tão importante assim? Ora, pessoal, por quê? Quando você tem resistência à insulina, você tem duas coisas importantíssimas. Primeiro, você tem uma relação do que é o sinal da saciedade. A insulina não dá fome, pessoal. No sistema nervoso central, a insulina sinaliza saciedade, tá? Por favor, não se esqueçam disso, porque eu já vi pessoas falando o contrário. Não é, é a resistência à insulina que dá fome, tá? Quanto menor a resistência à insulina numa pessoa, menos fome ela tem. Então, por que a gente controla o que é a resistência à insulina de uma pessoa que está em dieta? Para saber o nível de fome que ela tem. Quando você vai fazer a pessoa ganhar massa muscular, por que você usa a resistência à insulina como fator limitante de caloria ou de número de refeições? Porque se essa pessoa começa a aumentar a resistência à insulina para 1,5, 1,7, 2, você começa a criar um monstro que vai começar a comer sem parar e não vai conseguir parar. E aí você vai ter a pessoa achando que está fazendo, entre aspas, bulking. Ah, mas isso é bulking. Então, mas isso não quer dizer que você vai tomar sorvete com bolacha, leite e leite moça em cima. Não dá, não existe você, né, ficar musculoso igual o Ramon, que acabou de ganhar o Arnold Classics lá, meus parabéns para ele, né, fazendo esse tipo de orgia alimentar. Mas aqui a gente tem essa resposta. E eu gosto dessas controvérsias, por quê? Porque dieta cetogênica não é para qualquer um, não é para qualquer hora e não é a qualquer custo, né? Lembra que existe uma taxa de 16% de desenvolvimento de hipotireoidismo causado pela dieta cetogênica. Então, tem tudo isso para a gente pensar. Mas aqui a gente mostra isso, né? Precisa comer para emagrecer? Precisa. Dá para ganhar músculo fazendo dieta, principalmente quando você está numa situação de alta resistência periférica à insulina? Sim, você ganha músculo. Então, às vezes, vocês veem alguns atletas que estavam fazendo hipercaloria, né, não conseguiam ganhar massa muscular, a gente foi lá, colocou uma dieta restritiva e, mesmo assim, ele ganhou massa muscular. Por quê? Porque a primeira coisa que reverte a resistência à insulina, a segunda coisa que reverte é o ganho de massa muscular secundária a ela. Cá entre nós, vocês não vão contar para ninguém, isso acontece na fase aguda do jejum intermitente, tá, pessoal? Por quê? Porque a primeira coisa que o jejum, aliás, é a coisa que o jejum intermitente mais controla, tá? Mas, pelo amor de Deus, não vamos fazer que nem uma menina na internet que falou que ela fazia um jejum intermitente que ela comia a cada 8 horas, né? Isso não é jejum intermitente, coração, não é. Deixa eu contar isso para tu que não é, né? Isso foi observado nos métodos de jejum intermitente, são aqueles time restricted, né, que são os métodos de janela alimentar. E o que a gente costuma indicar quando existe esse tipo de situação no consultório, né, primeiro que a gente não faz um jejum intermitente 100%, a gente coloca às vezes alguns dias da semana, mas a gente coloca o jejum intermitente numa janela alimentar na parte da manhã, para o paciente comer das 7 às 15. Por quê? Porque é o horário que ele tem uma resistência periférica à insulina um pouquinho mais fisiológica, um pouquinho mais flexível, e é o horário que você consegue ajustar para que ele não tenha fome na fase da noite, né? Pode ver que o padrão das pessoas ganharem gordura são comedores noturnos, né? E por quê? Tá? Isso porque em 2011, né, quem estudou isso foi uma mulher chamada Linda Morgan, ela mostrou que a gente tinha picos de resistência à insulina no início do dia e no final do dia. Né, e outros caras foram estudar isso na sequência e detectaram isso, né, que o melhor emagrecimento se dava quando você tinha alimentação na fase diurna, né? Então o horário faz diferente? Faz. Somos animais circadianos e o nosso organismo responde a estímulos circadianos também. Vamos seguir. Olha só que interessante. Eu coloco os dois lados da moeda, né? Você tem que lembrar que a dieta cetogênica ela diminui a capacidade de endurance, o pico de potência e causa uma exaustão mais rápida, né? Por quê? Porque você não reserva glicogênio, né? Então, esporte e dieta cetogênica não são coisas que combinam tão bem assim, meu caro. E aí tem algumas evidências que falam, né, em relação a isso. Então, comer carboidrato mais no almoço e proteína mais no jantar, né, faz com que você tenha piora da sua homeostase de glicose, né, você começa a variar demais a sua glicemia matinal. Existem maiores perdas de peso, né, e mudanças hormonais benéficas depois de 6 meses com uma dieta
onde os carboidratos são comidos principalmente no jantar. Ah, mas quer dizer que então carboidrato no jantar? Não, quer dizer que numa dieta hipocalórica, se você jogar os carboidratos para o jantar, você vai ter melhora do seu sono, você vai ter melhora do seu ajuste glicêmico. Melhora do sono, quanto pela questão do jejum noturno, que você está resolvendo com carboidratos de boa qualidade, baixo índice glicêmico, alta carga glicêmica, e consigam te entregar energia a longo prazo nesse momento onde seu corpo está suscetível. Sem falar, você já tentou dormir sem comer carboidrato, bebê? Você já? Não deu, né? Dá ruim. Faz isso com seu paciente, não. Dá ruim, dá ruim, dá ruim. Você vai ver a testosterona dele, principalmente dos meninos, dar uma despencada. E lembrar que todo esteroide, ele aumenta a resistência periférica à insulina. Então, para o profissional, uma coisa é o sujeito que não usa esteroide. Outra coisa completamente diferente é o sujeito que está usando esteroide. E aí, pasmem vocês, quem a gente fica mais atento, pessoal? Homens ou mulheres? Mulheres. Por quê? Porque hoje a gente tem aí na moda o uso de dispositivos implantáveis, né? Os famosos chips da beleza, né? Que são carregados de esteroides, né? A gestrinona, ela é um derivado de tetraidrogesterona, que é um primo da trembolona, né? Olha que legal que é a gestrinona, né? Então, você imagina, você está cuidando de uma menina, ela faz um implante, aí de repente você começa a não conseguir mais segurar o que é a forma física dela, aí vão falar o quê? Não, mas a dieta tá ruim, isso daí é a dieta que tá errada. Então, pode até que tá certo, né? Pode ser que essa afirmação tá certa, não é uma dieta para quem usa um primo de trembolona, né? Que talvez não devesse usar de forma a querer obter resultados estéticos, né? Porque se tivesse o chip da beleza, eu preferia o chip da riqueza, né? O que eu vou fazer com beleza? Eu vou fazer nada, né? Mas o chip da riqueza é massa, legal, né? Tem gente que já sei até o que está pensando, mas existe chip da riqueza, mas a gente não vai continuar nesse assunto. E olha que interessante, né? Isso daqui de medicina translacional, falando sobre o momento das calorias, né, que você consome no dia, ele afeta o apetite e a resposta de fome, sem mudar o que é a energia, o metabolismo energético em indivíduos saudáveis com obesidade. Eu chamo a atenção isso. O que é saudável com obesidade? É um indivíduo que ele tem obesidade, mas ele não tem alteração metabólica, tá bom? Calma. Né? A gente sabe que a obesidade, né, é um conjunto de problemas, né, onde a gordura é só o que é aparente, não é uma questão estética, né, é uma questão funcional. Se não fosse assim, a gente não tinha taxa de mortalidade maior em obeso do que a gente tem em paciente eutrófico. Simples assim, né, pessoal? Então, aqui esse trabalho, ele chama de indivíduos saudáveis com obesidade, indivíduos que têm o excesso de gordura, porém, não tem alteração, por exemplo, de lípids, né, triglicéridos, colesterol LDL, colesterol HDL ou resistência à insulina muito alta, né, não tem um pré-diabetes, uma coisa assim. Tem um HbA1c, por exemplo, abaixo de 5,6, e é isso que ele avalia saudáveis, né? E aí, o que ele fala? Ele fala justamente isso daqui no trabalho. Então, primeiro, né, o que foi comparado? Pessoas que comem muito de manhã, média à tarde, pouco à noite. Ou pouco de manhã, média à tarde, muito à noite. E o que foi descoberto? Né? Quando você foge daquilo que é o ciclo circadiano normal, né, e você faz esse ajuste comendo sempre para o final do dia, né, mesmo que você esteja numa dieta hipocalórica, tá? Então, você está comendo menos, as duas pessoas vão emagrecer. Isso é o que o estudo fala. Só que, mesmo as duas emagrecendo, tá? A pessoa que consome a maior caloria pela manhã, ela reporta menos fome, tá? E, claro, quando você tem esse aumento de consumo de caloria de manhã em relação à noite, isso fala do que é a vantagem comportamental, né, das dietas que fazem esse tipo de educação, né? Então, tomar café como um rei, almoçar como um burguês e jantar como um plebeu, né? Como a gente falava aí há anos, aparentemente essa sabedoria, ela tem sinal de ser. Agora, olha que interessante, um outro trabalho que saiu também na Cell, também de medicina translacional e com atores completamente diferentes, né? O aumento da alimentação tardia,
mesmo que isocalórica, ela aumenta a fome, diminui o gasto energético e modifica as vias metabólicas em adultos com sobrepeso e obesidade. Então, o que ele está falando aqui? Pessoas com sobrepeso e obesidade, né, que estão fazendo dietas isocalóricas, né, o que você tem de efeito? Você tem de efeito também a parte metabólica, né? E na parte metabólica, o que começa a acontecer? Começa a diminuir a autofagia, começa a diminuir a sinalização de MAP-quinase, começa a aumentar o anabolismo lipídico, começa a diminuir a sinalização de TGF-beta e começa a diminuir a modulação dos receptores de tirosina quinase. Lembra que receptor de tirosina quinase, né, é o mesmo receptor da insulina, é o mesmo receptor da leptina. Então, quando você tem diminuição de função de receptor de tirosina quinase, o que você tem automaticamente? Resistência à insulina, resistência à leptina. Você tem aumento de função de adipócitos, você vai engordar mais e você tem muito mais fome e menos saciedade. As duas coisas. E quando isso acontece, pessoal, o que acaba acontecendo? Você faz resistência à leptina. Hormônios, principalmente os sexuais, eles tendem a cair. E aí o que acontece? Você começa a ter uma diminuição do que é a sua função metabólica. Então, essas comilanças noturnas, elas aumentam fome, né, e diminuem o que é a leptinemia de 24 horas, né, elas diminuem o que é o gasto energético ao acordar e a temperatura central corporal, faz com que a gente tenha aumento das expressões genéticas que favorecem a reserva lipídica, e que, combinadas, essas modificações fazem com que a gente aumente o risco de obesidade em humanos, tá? E agora que você sabe que exercício físico obedece uma especificidade, que o resultado difere de acordo com a condição inicial do praticante, que a musculação pode fazer você ganhar peso e não gordura, que o fracionamento alimentar acelera o processo de emagrecimento, que os resultados agudos não são mesmos que os crônicos necessariamente, que técnicas diferentes são ferramentas para objetivos também diferentes. Carboidrato não é vilão, mas que intervalo grande de alimentação pode ser. Que indivíduo fora de dieta aumenta e diminui a sensação de fome quando se alimenta preferencialmente pela manhã. Que indivíduos em dieta controlada aumentam fome, diminuem o gasto calórico, modificam vias metabólicas quando se alimentam mais pela noite. E que nenhuma medicação é solução rápida para melhora física, a gente vem o que são as coisas que a gente precisa para otimizar, né? Então, primeira coisa é diminuir nossa restrição cognitiva relacionada à limitação atlética. Você tem que fazer algum esporte tal. Não, você tem que fazer o esporte que você gosta, né? E com forma de melhorar o esporte que você gosta, você entra com o esporte que você deveria fazer, né? A musculação odeia aeróbico. Chega uma hora que teu péssimo condicionamento aeróbico te impede a fazer musculação. O que você vai fazer? Aeróbio. O inverso também é verdadeiro. Eu adoro correr. Chega uma hora que você não consegue correr na subida porque você não tem força. O que você faz? Musculação. Entenda sua condição inicial antes de começar qualquer processo para escolher o processo mais adequado. Então, tem que fazer avaliação física, pessoal. Tá? Isso a gente tem como fator de limitante quando fala de atendimento online. Não estou criticando atendimento online, isso é uma saída para milhares de pessoas, inclusive ter acesso a profissionais diferenciados. Agora, você tem que ter um processo de avaliação, que seja um processo de avaliação fidedigno, que te dê confiabilidade daquele que é resultado. Para quê? Justamente para você conseguir entender o que você está fazendo. Se você não avalia o que você tem, você não sabe para onde ir, né? Você não sabe mostrar para o paciente aonde ele chegou. Principalmente o paciente ele não tem uma visão crítica, ele tem expectativa. Ele acha que ele começou a fazer dieta, que ele está magrinho no mês que vem. Ele acha que ele começou a fazer musculação, que ele está o Arnold Schwarzenegger no mês seguinte. Para de olhar na balança cada caso não posso fazer uma avaliação física completa, né? As pessoas elas têm essa mania, esquece balança, né? Você quer esquecer balança, é só você pesar de manhã e de noite, você não engorda em 12 horas, 16 horas, né? O que aconteceu? Nossa variação de líquido ela é predominante, então a gente tem que ensinar o paciente a parar de se semi-avaliar, né? Não é para ter balança em casa, você se pesa no consultório. Por quê? Porque se for pegar uma informação que não te ajuda e ainda te atrapalha, é melhor você não pegar essa informação. Né? Bater muito no ponto de logística, né? O nosso paciente que não sabe arrumar cama, você acha que ele vai colocar as marmitas dele bonitas assim, desse jeitinho? 2 brócolis, um punhadinho de cenoura,
um punhadinho de arroz integral, um punhadinho de carninha picadinha, mas ele não vai nem picar a carninha, quanto mais fazer a carninha, fazer qualquer coisa assim. Então, pessoal, parte daquilo que é o tempo de consulta que a gente tem, a gente fala de logística para o nosso paciente, né? A gente oferece serviços que fazem isso pronto, porque a pessoa não vai aprender ao mesmo tempo que ela precisa fazer. Então, muitas vezes, você precisa de serviços parceiros para poder te fornecer a logística que o paciente, né, ele vai fazer uso, né? Porque isso faz diferença demais no início. É aquilo que faz o sujeito entender o que é dieta. Não se baseie no que aconteceu hoje, caso o que esteja fazendo seja coerente com o seu físico desejado em pelo menos 3 semanas. É o famoso já que, né? Eu acho que 2 coisas que a gente tem que destruir na nossa consulta, é o já que e o e se, né? Mas vamos falar do já que, né? O paciente falou assim, mas aí eu comi no almoço de sábado, e já que eu comi, eu falei, vou sair depois, segunda-feira eu volto para a dieta. Então, esse não é o raciocínio. O raciocínio é assim, cara, você está fazendo 3 semanas de dieta, né? Já que você está fazendo 3 semanas de dieta, então por que você não continua de dieta? Você é no almoço? Legal. Então volta para a dieta, né? Então, destruir o já que, a importância da gente fazer isso. Seu paciente ele precisa conhecer técnicas dietéticas, tá? Por quê? Porque ele entendendo o que é o processo, ele entende a importância da parcela dele naquilo que é o trabalho, tá? A única coisa que você tem que mostrar a importância, né, da supervisão de um profissional. Eu falei isso porque eu atendi uma moça uma vez, que um amigo meu me mandou. Ele falou, cara, acho que ela vai morrer. Ela tem um bafo, um negócio terrível. E, cara, de verdade, a menina tinha uma litose que eu sentia do lado da cadeira, assim. Eu murchava. Nossa Senhora. E aí, conversando, o que essa menina fazia? Ela fazia dieta cetogênica e rica em gordura. Que delícia, né? Tudo que precisa para ter um bafo de tigre que comeu um urubu, que comeu um zumbi, né? Era mais ou menos isso, né? E a gente tratou, ela ficou com um físico legal, mas o que fez meu amigo namorar ela foi justamente resolver o problema da litose, né? Triste, verdade, você vai atender isso no consultório. Juro para você, prometo para você. Não existem alimentos vilões, vilão é a conveniência, né? Comer brigadeiro engorda? Não. Você comer um brigadeiro de manhã, na hora do almoço, depois do seu almoço, não vai. Agora, você vai na festa da criança, tá ali aquela mesa de brigadeiros, come meia mesa de brigadeiro. Eu adoro festa de criança. Você vai lá no carrinho do cachorro-quente, você come o cachorro inteiro, e o quente, e o carrinho. Né? Porra, gente. Né? Então, é a conveniência. Estilo de vida é evitar situações de conveniência. Você vai na festa, vai jantado, né? E outra, cuidado com essa restrição. Vocês viram na aula da Roberta, né? O errado era o quê? Eu consigo segurar a gordura e carboidrato, mas eu não consigo me privar de doce. O errado está aí, né? Você tira o paladar doce da sua dieta, o que você vai fazer? Virar um monstro comedor de doce. É essa que é a situação. Quando for conveniente, você vai se arrebentar de comer. Né? Não tenha preguiça. Que bichinho bonito, né? Eu acho preguiça a coisa mais linda. Enfim. Se decidir não fazer dieta, tome um ótimo desjejum, faça um bom almoço e regule seu jantar, né? A gente viu isso da questão do timing, né? O ser humano é um ser circadiano, felizmente ou infelizmente, né? Aí você pergunta, você deu plantão, cara? Não se baseie. Minha vida é minha vida, sua vida é sua vida, a gente vai cuidar do você. E o do nosso paciente é o nosso paciente. É assim que a gente segue em frente. Se decidir fazer dieta, preocupe-se com o horário, né? A organização, pessoal, a organização é a chave da vida. Eu recomendo que vocês ensinem logística para o paciente. A primeira logística que ele aprende é horário, né? Então, tem que ter horáriozinho para comer. Você não tinha quando você morava com a mamãe? 12:30, mesa, tá na mesa. Não é? Então, sua mãe fazia isso porque é uma pessoa muito séria, muito sábia, formada em nutrição na escola, na Nutriciolândia da dona Jandiraca, né? Era isso na cabeça dela e ela estava muito certa. A gente tem que dar o crédito para elas, nossas mamães. Se medicações resolvessem o problema sozinhos, não teria tanta gente fracassando, fato, né? Cheio de gente aí com a cara parecendo da múmia, né? Um bafo terrível, sofrendo de constipação e gastrite. Por quê? Porque resolveu comprar canetinha emagrecedora, né? É ou não é para você bater de cinta? Né? Eu acho que esse é um motivo para você bater de cinta, né? Vou comprar canetinha emagrecedora. Para que ir no médico? Para que ir no nutricionista, né? Vamos lá na farmácia. A gente compra porque a gente viu na internet. Lindo, né? Que coisa bonita.
O que eu deixo para vocês, então, de informação? Então, existem recursos que lhe trarão a possibilidade de manter uma rotina, treine sempre visando sua melhora pessoal e não a compensação de falhas. O exercício não é para compensar uma coisa que você fez errado, é para complementar uma coisa que você fez certo. E respeite sua necessidade de descanso, mesmo o que vai te melhorar é percebido com o estresse, tá? Então, mas eu preciso treinar, tá cansado, tá quebrado, não tá conseguindo dar um pum. Cara, descansa, vai dormir. E claro, evite ser influenciado por apenas um bom resultado em outras pessoas. O resultado que interessa é o seu. E para isso, você tem que fazer o que você precisa fazer, tá? Todas as minhas redes são aqui, né? O Interligas é a mentoria que a gente tem para alunos de graduação e formandos, então é uma aula semanal, geralmente às quintas-feiras, né, e são 7 professores. Esse ano vai entrar um 8º professor, fiquem ligados que eu vou falar para vocês. Minhas mídias sociais, no Instagram, @PauloMusi, e tem o canal Paulo Musi no YouTube. Eu espero vocês lá para a gente conversar.